A manifestação do juízo de Deus tem como alvo alertar as pessoas e conduzi-las ao arrependimento. Mas quando isso não ocorre, quando este arrependimento não acontece, quando a impenitência continua agraçando, apresentando-se com orgulho, engano, perversidade e injustiça. E aí, o que acontece? A palavra de Deus em Isaías capítulo 9, verso 8 até capítulo 10, verso 4, responde a esta pergunta dizendo que quando o arrependimento não vem, o juízo de Deus continua batendo. Enquanto o arrependimento não chegar, o juízo de Deus vai continuar agindo. E nesse texto, quero apresentar 4 modos como o juízo de Deus continua agindo quando o arrependimento não acontece. Leiamos Isaías capítulo 9, versículo 8 até capítulo 10, versículo 4. Diz assim: O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco num mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e o que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo, ninguém poupa a seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim, Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto,
não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, suplicamos Tua graça e Teu amor para entendermos, amarmos e obedecermos a Tua palavra. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Enquanto o arrependimento não se fizer presente, o juízo de Deus continuará agindo. E este juízo pode acontecer de pelo menos 4 maneiras. O contexto aqui, o contexto histórico, lembre-se do profeta Isaías, ali em torno do ano 700 a.C., ele está profetizando para o reino de Judá, o reino do sul. Esse reino está sendo ameaçado por uma aliança feita entre o reino do norte, Israel ou Samaria, junto com o reino que tinha sua capital em Damasco. E Isaías, na época do rei Acás, está dizendo para o povo de Judá e para o rei Acás: vocês não devem temer, nem devem fazer alianças com outros reinos para se defenderem. Vocês já têm uma aliança, que é uma aliança com Deus. E é nesta aliança que vocês devem confiar e aguardar. No entanto, o rei Acás desprezou as palavras do profeta Isaías e preferiu fazer uma aliança com o império da Assíria. E o profeta Isaías então falou contra o reino de Judá que o juízo viria por causa disso. Mas falou também para o remanescente fiel, aqueles dentre o povo de Judá que continuaram crendo na palavra de Deus, que tiveram uma fé para permanecer firmes. E esta mensagem de esperança nós vimos hoje pela manhã, que é narrada no capítulo 9, versos 1 a 7. Agora, Isaías volta para falar ao povo de Israel, ao reino do norte, ao reino de Samaria. Aquele reino que, ao invés de continuar confiando em Deus, ou de voltar a confiar em Deus, tinha preferido fazer esta aliança com Damasco, com o reino de Arã ou da Síria, para se defenderem contra o império da Assíria. E então o profeta Isaías, neste momento, fala a este povo. Você percebe que aqui nós temos uma espécie de poesia em 4 estrofes, pois há uma repetição de um refrão aí. Um refrão que aparece 4 vezes no final de cada uma das estrofes. Vocês, como leitores e ouvintes atentos, perceberam qual é o refrão. Não perceberam? Perceberam. E qual é o refrão? Muito bem. Com tudo isto, não se afastou a sua ira e a sua mão continua estendida. Então essa é uma técnica literária muito usada na época e muito usada pelos autores bíblicos também, de marcar o final ou o início de uma estrofe quando o texto era poético, como é o caso aqui. A gente não percebe muito porque a poesia, pela tradução, a poesia na língua hebraica ela era colocada num estilo diferente e a tradução acaba muitas vezes perdendo, apesar de que algumas versões mais recentes destacam a poesia, os textos poéticos na sua Bíblia, de uma forma mais espaçada na diagramação do texto. Mas então nós temos esta poesia e nestas 4 estrofes nós notamos 4 maneiras de Deus trazer o juízo e pecados que são condenados. Na primeira estrofe, que vai dos versos 8 a 12, você percebe aí no final do verso 12 o refrão: com tudo isso não se aparta a sua ira e a mão dele continua estendida. Nessa primeira estrofe nós vemos a primeira forma de Deus continuar mandando o seu juízo quando o povo não se arrepende. Deus pode usar ataques externos para trazer juízo sobre uma nação, sobre um povo que pensa
poder viver sem Deus, que acredita que pode viver sem dar contas a Deus. Deus envia sua palavra. É dito aqui que uma palavra, Deus enviou uma palavra contra Jacó. Jacó é o outro nome para Israel. Lembra que esse patriarca, Jacó, foi dele que procederam as 12 tribos que formaram o povo de Israel. E Jacó teve, num determinado momento da sua vida, o seu nome mudado por Deus para Israel. Então ficaram os dois nomes, Jacó e Israel. Então, agora, quando ele diz que Deus enviou uma palavra a Jacó e esta palavra caiu em Israel, ele não está, evidentemente, se referindo ao patriarca Jacó ou Israel, porque ele já havia morrido aí perto de 1.300 anos, mais ou menos, antes desse episódio. Ele está se referindo aos descendentes de Jacó e de Israel, aqueles que formaram o povo que descendeu desse patriarca. Então ele está dizendo, uma palavra foi enviada a este povo, uma palavra caiu para este povo, como se Deus escolheu este povo para receber esta palavra. E todo o povo saberá, todo o povo vai entender, infelizmente não vai obedecer, mas todos poderão entender, que a ideia é que a totalidade do povo poderia entender esta palavra e além do mais, por rejeitarem esta palavra, a totalidade do povo provaria os efeitos dessa rejeição. Suportaria, sofreria os resultados de ter deixado de lado esta palavra. Agora, quem era ou por que vinha o juízo? Porque este povo, com soberba e altivez de coração, estavam proferindo alguma coisa. A ideia aqui da palavra soberba ou orgulho é essencialmente a busca por autonomia, por autossuficiência. É aquele desejo de viver independente de Deus, independente dos seus ensinos. É aquela atitude falada ou vivida de modo consciente ou inconsciente que diz assim: Deus não tem nada a ver com a minha vida. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Esta é a ideia que esta palavra soberba traduz aqui. Esta é a suprema arrogância, a arrogância no seu mais alto grau. Achar que eu, com os meus próprios recursos, com a minha própria inteligência, com o meu próprio conhecimento, com a própria força do meu braço, sou capaz de fazer as escolhas que eu quiser, viver do modo que eu quiser, sem me curvar diante de Deus, sem obedecer a Deus e sem dar contas da minha vida a Deus. Esta soberba pode se manifestar numa afronta consciente a Deus. De dizer, eu lá quero saber de Deus, eu vou viver do meu jeito. Ou pode se manifestar numa indiferença. A pessoa não profere estas palavras. Ela não diz estas palavras, mas ela vive desse jeito. Ela vive sem dar contas a Deus. Ela vive sem se curvar às ordens de Deus. É isto que a soberba, que a palavra soberba está colocando aqui. Eu rejeito Deus, rejeito seus ensinos, rejeito as limitações morais e sociais que Ele me dá na sua palavra, porque eu quero viver do meu jeito. A palavra, outra palavra soberba, aqui na minha, tem soberba e a outra palavra traduzida como altivez, fala desse desejo de querer realização, de querer grandeza, de querer sucesso, apenas com a força do meu braço, sem depender de Deus, sem obedecer e sem me curvar a Deus. E como é que naquele caso esta soberba e essa altivez se manifestaram? Eles diziam uma espécie de ditado: os tijolos ruíram por terra,
mas nós tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. O que será que eles estão querendo dizer? Tijolo era um material, né, como nós temos hoje, né, feito de barro, colocado a secar, no caso deles era colocado a secar no sol, e que eles usavam para as construções da maioria das casas. As pessoas de baixa renda, as pessoas sem muitas posses, que eram a maioria, construíam suas casas com tijolos, certo? Esse tipo de material. E sicômoro era uma árvore, uma espécie de figueira, uma árvore que produzia um certo figo, certo? Diferente daquela outra figueira. Ela era bem alta, os galhos também bem extensos, e ela servia, era cortada, além de produzir esse fruto, mas a maior utilidade dela era para o madeiramento das casas. Então as figueiras eram, esses sicômoros, esse tipo de figueira, eram cortados e usados como madeiramento. Novamente, um madeiramento para as casas mais simples, para as casas de quem não tinha tantas condições. Então seria o madeiramento aí mais barato que seria utilizado. Era uma madeira que não absorvia umidade, que era resistente, então era utilizada para isso. Então quando eles estão falando aqui, os tijolos ruíram e cortaram-se sicômoros. É como se eles estivessem dizendo, olha, a casa que a gente habitava desmoronou. Mas não se preocupem não, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma casa melhor. Os tijolos ruíram, pois a gente vai fazer uma casa de pedra lavradas. A gente não vai fazer agora mais uma casa de tijolo, que é barro secado ao sol. A gente vai lá na pedreira, pegar pedras, lavrar as pedras, e agora a gente vai fazer uma casa de pedras lavradas, certo? Vai fazer uma casa aí bem edificada. O madeiramento de sicômoro foi cortado. O que a gente faz agora? Um madeiramento de cedro, que era a madeira nobre da época, né? Os cedros, na época, havia uma florestas de cedros ali na região do Líbano. E os estudiosos dizem que o tamanho médio destas árvores era de 28 metros. Você imagina aí um prédio de 7 andares, 8 andares talvez, né? Quase 9. Seria a altura média, tendo que algumas árvores de cedro chegavam a 33 metros. E o diâmetro destas árvores, diâmetro médio, era de 12 metros. Quase esta largura aqui, ó. O diâmetro de uma destas árvores. Então era uma madeira sem nó, inclusive, muito nobre, que tinha uma certa resina aromática que impedia que os insetos pudessem se achegar a ela. Além de ser muito bonita. Então ela tinha essa resina, esse óleo impediu o apodrecimento, a corrupção por insetos. Então vocês lembram uma construção que foi relatada nas Escrituras, extremamente nobre, que teve todas as suas paredes, que eram de pedras lavradas, mas que o interior desta construção foi todo revestido de cedro? Alguém lembra a construção? O templo, construído por Salomão, certo? Foi todo, então, feito de pedras lavradas, pedras escolhidas, pedras trabalhadas, não pedras toscas, mas pedras que alguém tinha passado a ferramenta para deixar ela toda retinha, e por dentro era todo cheio de lambris de madeira de cedro. Então você imagina que seria uma construção muito bonita e agradável. Então, o que o povo de Israel está dizendo? A casa está caindo. Não se preocupe não. A gente faz uma casa melhor. Aqui é a ideia. Deus já estava enviando o seu juízo. Deus já havia mandado os primeiros ataques. E qual era a reação deles? Não tem problema não. Deus está derrubando? A gente faz algo melhor. A gente não precisa dele. Deixa ele derrubar. A gente consegue uma coisa melhor. A gente vai fazer uma coisa mais sólida, mais bonita. A situação da nossa vida está desmoronando, mas eu não estou nem aí. Não quero nem saber o que Deus está falando. Eu vou fazer algo melhor.
o meu lar está desmoronando. Mas e daí? Eu vou lá estar me preocupando em saber se isso é juízo de Deus, se Deus quer corrigir minha vida, se Deus quer que eu me arrependa ou não. Deixa desmoronar, eu arrumo um lar melhor, eu construo uma família melhor. Esta é a ideia e esta é a manifestação daquela arrogância que não abre os ouvidos ao juízo de Deus, que tem ouvidos moucos ou ouvidos de mercador diante do juízo de Deus. Vem o juízo, vem o problema, vem a doença, vem a dificuldade, vem a desarmonia, vem a crise, vem, seja lá, o juízo da forma que for. E a pessoa nem quer analisar, nem quer pensar, nem quer raciocinar o que Deus está querendo me dizer com isso. Se há alguma coisa na minha vida que precisa ser corrigida, se Deus está me alertando a algum pecado que eu não estou percebendo. Não quero nem saber disso. Deixa acabar. Eu vou conseguir algo melhor, vocês vão ver. Eu vou me sair dessa. Vocês vão ver como eu vou me sair dessa. Deus está batendo? Deixa ele bater. Eu vou sair dessa. Isso é arrogância. Isso é orgulho. Isso é não prestar atenção ao que Deus está dizendo. E aí, o que vem? Verso 11. Já que é assim, portanto, o Senhor vai suscitar contra ele, isso é, contra Israel, os adversários de Rezim, vai instigar os seus inimigos. Do Oriente virá os sírios e do Ocidente os filisteus, que vão devorá-los com a boca escancarada. Não estão querendo me ouvir, não? Estão achando que podem sobreviver ao meu juízo? Que podem enfrentar o meu juízo e refazer a vida? Pois deixe estar. As palavras Oriente e Ocidente também poderiam ser traduzidas por frente e costas. E sabe por quê? No meu tempo de primário, que alguns de vocês nem estudaram no primário, né? Mas no meu tempo ainda era primário. A gente aprendia a se orientar pelos pontos cardeais, fazendo a seguinte posição: virando-se para o leste, para o nascer do sol, que é o Oriente. É para cá, né? Virando-se para cá. Pronto. Na minha frente estava o Oriente. Nas minhas costas o Ocidente, o Oeste. E a nossa língua transmite isso, né? A gente tem o verbo orientar. Oriente-se, menino. O que quer dizer? Meu amigo, se coloque em posição que você saiba onde está e onde estão as outras coisas. Se coloque numa posição que você venha saber onde está o Oriente, onde está o Ocidente, onde está o Norte, onde está o Sul. E na língua do Antigo Testamento, então, isso era usado. Então, quando fala a palavra leste ou oriente, tanto poderia ser traduzida como leste ou oriente, como frente. Porque quando alguém queria se orientar, saber onde estava, ela se colocava de frente para o leste, para o nascer do sol, para o nascente, para o oriente, as costas viradas para o ocidente, oeste, certo? À sua direita ficava o sul. Por isso que no Antigo Testamento, algumas vezes, a mesma palavra é traduzida como direita ou é traduzida como sul. E à sua esquerda ficava o norte. Então, quando o texto está dizendo, olha, vai vir pela frente um inimigo e por trás outro inimigo. E vão devorá-los com a boca bem aberta, com a boca bem escancarada. O que acontece quando se recusa o arrependimento diante do juízo de Deus, é que você vai ficar numa situação sem saída. Vai vir inimigo pela frente e inimigo por trás. Não vai ter saída. A única saída diante do juízo é arrependimento. A única fuga que existe diante do juízo de Deus é para cima. É olhar para cima e clamar a Deus. É buscar a Deus. Porque se você ficar teimando,
achando, não, eu tenho forças, eu vou sair dessa, eu vou me virar sozinho, eu vou me fazer sozinha, eu vou conseguir me refazer, você vai entrar numa situação sem saída. Você não terá mais saída. Isso é o que iria acontecer, e aconteceu com o povo do reino de Samaria, com o reino do norte. Eles teimaram, não, Deus derrubou a casa de tijolo e de madeiramento de sicômoro. Não se preocupe não, rapaz. Nós somos nós nos viramos. Nós vamos fazer uma casa de pedra. Aí eu quero ver Deus derrubar uma casa com madeiramento de cedro. Vocês vão ver só. E Deus disse, não. O que vai acontecer é que eu vou mandar um inimigo pela frente, outro por trás, com a boca bem grande, para devorar e engolir vocês. E quer saber mais? E aí vem a primeira vez que o refrão aparece nessa poesia. E mesmo assim, a minha ira ainda vai continuar. Eu ainda vou continuar irado, e a minha mão ainda vai continuar estendida para trazer o juízo sobre vocês. Cuidado. Cuidado com a autonomia, com achar-se independente de Deus. Isso se manifesta numa clara oposição aos princípios de Deus. Deus diz, é assim, mas eu não faço não, eu vou fazer diferente. Isso é arrogância, isso é orgulho, isso é você achar que pode mais do que Deus. É isso, quando eu tenho certeza que Deus está dizendo, olha, você tem que ir por aqui. Vou não, não vou, ou eu vou ficar parado ou eu vou para lá. Eu estou me achando. Eu estou achando que eu posso mais do que Ele. E isso é verdade? A gente pode mais do que Deus? Então, no final das contas, isso é o quê? Arrogância, orgulho. Mas ela se manifesta também em indiferença, né? Eu tenho visto normalmente dois tipos de crianças em relação à autoridade, certo? Classificando de modo geral. Tem aquela criança rebelde que manifesta. O pai diz, senta aqui. Sento não. Só porque o senhor mandou eu sentar aqui, eu vou sentar ali. Certo? Eu sei que nenhum de vocês tem filho assim, né? E uma certeza maior que eu tenho é que nenhum de vocês foi assim quando era filho. Não é verdade? Do pai dizer, olha, senta aqui. Sento não. Eu até ia sentar, mas já que o senhor mandou, eu vou sentar acolá. O que é isso? É o desejo de dizer que eu não faço o que me mandam. Eu faço só aquilo que eu quero. Na raiz é isso. Mas tem aquele outro que o pai fala e ele não responde nada. Mas também ele não está nem aí. O pai pode morrer de falar, né? Tem aquele que o pai ou a mãe fala e ele briga, e ele fala e ele responde. É arrogância. Arrogância ativa. Tem aquele que o pai fala e ele está lá. E fica lá, não diz nem sim, nem não, mas também não faz o que o pai manda. É a arrogância em forma de indiferença, de desprezo à autoridade. Eu não vou gastar meu tempo batendo boca com meu pai, mas também fazer o que ele manda, eu não vou. Duas formas de arrogância. E as duas formas aparecem em nossa vida, em relação a Deus. Ou uma manifestação direta de oposição a Deus, o Senhor mandou eu sentar, mas eu não sento. Porque mas na minha vida sou eu. Eu não faço desse jeito. Eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quiser. Ou aquela que não está nem, não vou gastar meu tempo batendo boca com Deus. Mas também fazer o que Ele manda, eu não vou. Arrogância. Cuidado com esta autonomia, com este senso de autossuficiência, de dizer eu não preciso de Deus. Eu tenho inteligência suficiente, eu tenho capacidade para enfrentar qualquer eventualidade da minha vida. Eu não preciso da Bíblia me dizer como explicar os meus problemas. Eu não preciso me submeter ao que a Bíblia diz. Eu sou grande, eu já sou vivido, eu já passei por muita coisa, eu já estudei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu não preciso de estar aí indo para a Bíblia saber. Senso de autossuficiência, de autonomia, arrogância. Arrogância. Nós estamos vivendo uma época, eu sei que vocês já me ouviram falar isso, mas isso sempre volta à minha mente. Esse momento que a gente vive,
Parece-me claramente um momento de Deus julgando a autossuficiência humana. De Deus dizendo para esse mundo científico, tecnológico, que já mandou nave para tanto, não sei quantos planetas aí, de tal e isso e aquilo. E aí vem um vírusinho invisível, que para encontrar a vacina certa está meio complicado, não está? Já vem se lutando e está meio complicado. A gente está orando que consiga. Mas há quanto tempo? Quantas vidas já foram ceifadas? Eu creio que é Deus dizendo, vocês não dependem da ciência. Vocês não dependem da tecnologia. Elas são graças minhas que eu dou para vocês e que vocês devem desenvolver e usar, mas debaixo da obediência a mim, debaixo do meu temor. E quando vocês desprezam a mim e acham que a ciência e a tecnologia vai resolver tudo, está aí, resolvam. Acabem com esse vírus, pequenininho. Acabem com ele. Deus está dizendo algo. A arrogância humana, a autossuficiência humana, a autonomia humana, que tem procurado manter Deus fora da família, tem essa de seguir os princípios bíblicos para a família. Família é do jeito que a gente quer fazer, ou desse jeito, daquele ou daquele outro. Não precisa ser desse jeito da tradição judaico-cristã. Não precisa ser desse jeito, não. Bom, bora ver. Não precisa criar filho do jeito que a Bíblia diz, não. Não é possível que a gente, em pleno século XXI, tenha que depender de um livro que foi escrito lá não sei quanto tempo atrás. Nós somos capazes de dirigir nossa própria vida. O resultado está aí. E o resultado sempre será esse, quando Deus é desprezado. O resultado sempre será juízo, quando Deus é desprezado. Porque Ele é o Criador desse mundo. Ele é o Criador da minha vida e da sua vida. Ele tem direitos para mandar em nós. E quando a gente não respeita os direitos dele, o juízo vem. Isso estava acontecendo com o povo de Israel. Mas a segunda maneira é que Deus usa uma liderança enganosa para trazer juízo sobre um povo que prefere a perversidade e a imoralidade. No verso 13 diz que o povo não se voltou para quem o fere. Quem é que o estava ferindo aqui? Deus, não é? Deus estava usando os seus juízos para bater, para disciplinar. Mas o povo, ao invés de se voltar para Deus, de buscá-lo com diligência, esse era o alvo do juízo de Deus, eles não fizeram isso. Pelo que o Senhor, aí o profeta diz o que vai acontecer. Vai cortar a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Então aqui ele está usando uma figura de linguagem chamada de merisma, que era inclusiva, certo? Quando você usa duas palavras que sintetizam tudo o que é, duas palavras para dizer o começo e o fim. Então a cabeça e a cauda, certo? Em nossa expressão em português nós temos de cabo a rabo. É uma maneira de dizer tudo, né? Não é só o cabo e o rabo, mas é tudo. Então essa é a ideia aqui. E da palma e do junco também. O galho da palmeira e o tronco da palmeira. Então tudo será cortado. E Isaías, para não deixar dúvida, explica o que é isso. O ancião, o homem de respeito, o líder, seria o equivalente à cabeça. E o profeta, mestre de enganos, o profeta enganador, a liderança religiosa seria a cauda. Isaías está dizendo que toda a liderança de Israel, sem distinção, seria cortada. Por quê? Porque eles estavam enganando o povo. Com seus ensinos, estavam levando o povo ao desvio. Estavam levando o povo a serem devorados, a ficarem confusos e perdidos, através de ensinos errados, através de ideias contrárias à palavra de Deus. Os formadores de opinião de Israel
estavam propagando ensinos, propagando ideias, propagando princípios morais que eram contrários à palavra de Deus. Estavam divulgando isso, estavam dizendo para o povo, olha como se vive, não é do jeito que Deus disse na sua palavra, não. A gente deve viver de um outro jeito, a gente deve fazer as coisas de um outro jeito. Estavam então se aproveitando de sua posição de liderança, de influência, para desviar o povo, para afastar o povo dos ensinos da palavra de Deus. E com isso deixava o povo confuso, perdido. E aí o que acontecia? O Senhor não vai se alegrar com os jovens, com o futuro dessa nação. Essa nação não tem futuro. Por quê? Porque está seguindo princípios errados. Porque está sendo guiada no caminho errado. Porque os formadores de opinião estão influenciando esta juventude para o lado errado. Então Deus não se alegra com esta juventude. Essa juventude não vai ter futuro. E não só a juventude, mas também os carentes socialmente, os órfãos e as viúvas. Deus nem vai ter compaixão. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma sociedade, quando um povo recusa os princípios da palavra de Deus e resolve seguir suas próprias ideias, não há como ter compaixão social. As próprias ideias erradas, contrárias à palavra de Deus, minam tanto o futuro quanto a ação da compaixão social presente. Quando um povo se volta contra a palavra de Deus, não há princípios para a prática da bondade. Deixe-me ilustrar. Um dos absolutos do mundo em que vivemos é que não há absoluto, certo? É que tudo é relativo. Não existe certo nem errado. Não existe certo e errado. Essa é uma das ideias propagadas, divulgadas, alto e bom som. Não existe certo e errado. Bem, se não existe certo e errado, lembra, eu estou retratando um ensino que é divulgado aí na mídia, de diversas formas, nas universidades. Você não pode me julgar, meu amigo, não existe certo e errado. Certo é o que eu acho que é melhor para mim. Ok. Se certo é o que eu acho que é melhor para mim, se num determinado momento da vida eu achar que é certo matar, que é melhor para mim matar você, e aí? Vocês estão entendendo o que acontece quando uma sociedade nega os absolutos da palavra de Deus? Ela fica sem base para o exercício do amor. Ela fica sem base para o exercício da bondade. Um próprio filósofo do século passado, que divulgava essas ideias, expressou isso da seguinte maneira: você vai dirigindo o seu carro, está chovendo e tem uma poça d'água no asfalto, e tem uma velhinha ali na calçada esperando o momento de atravessar. O que é certo fazer? Você que escolhe. Você pode parar o seu carro, descer, ajudar a velhinha a atravessar. Se você achou que isso era certo, muito bem. Você pode passar e nem ligar para a velhinha, muito bem. Você não achou que isso era certo? Ou você pode botar o carro dentro da poça d'água e jogar água para cima da velhinha, também. Quando nós falamos que não existe certo e errado, acabou a base para a bondade. Não existe base para a bondade. Era o que estava acontecendo em Israel. Desprezando os princípios da palavra de Deus, aquela nação ficava sem futuro, por isso que é dito, Deus não se alegra com os jovens. Imagine uma sociedade criada nesse sistema, que não existe certo e errado. Qual o futuro dessa sociedade? A autodissolução ou a opressão, não existe outro futuro. Toda sociedade, para se manter, isso começa até com a família, ela precisa de regras claras. Isso é certo, isso é errado. Fazer isso é certo, fazer isso é errado. Precisa de regras claras. Como povo de Deus, essas regras não são criadas por nós, elas existem
e estão reveladas na palavra de Deus, a gente precisa estudar e aplicá-las ao dia a dia, ter sabedoria para aplicar. Mas se você cria uma família sem certo e errado, não, nessa casa não tem certo e errado, cada um faz o que quer. Aí um dos meninos taca o tapa no outro, na cara do outro, você vai dizer o quê? Meu filho, não faço isso não, isso é errado. O que ele vai responder para você? Não, papai, não existe certo e errado. Acabou. Aí o que acontece? Tem futuro uma família dessa? Não tem. É o que Deus está dizendo. Por negarem, por desviarem o meu povo dos princípios que eu ensinei, pela liderança, os formadores de opinião, por aqueles que são influentes, terem levado o povo para um caminho diferente, eu não me alegro nos jovens, isso é, não tem futuro. E nem vou ter compaixão dos órfãos e viúvas, dos necessitados. Por quê? Porque essa sociedade não tem base para a bondade, não tem base para a compaixão. Liderança enganosa, formadores de opinião enganosos, é outra forma de Deus manifestar o seu juízo. Todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. A palavra aqui, ímpios, tem a ideia de agir com hipocrisia. Todos eles são malfazejos, praticam a maldade, e a boca profere doidices é a ideia de imoralidade. Essa é uma sociedade que se afasta da palavra de Deus. Hipocrisia, maldade e imoralidade. Essa profecia de Isaías foi só para aquele pessoal do ano 700 a.C.? Foi? Você é capaz de olhar ao seu redor, na sociedade em que nós vivemos, e perceber isso? Os formadores de opinião guiando o povo de forma contrária à palavra de Deus. E que sociedade nós temos experimentado? Uma sociedade justa, estável, onde todo mundo respeita todo mundo, onde os mais carentes são respeitados. É essa a sociedade que a gente vive? É? Não. Não é. E isso já é sinal do juízo de Deus. Isso já é manifestação do juízo de Deus. Já é o juízo de Deus chegando. Vocês rejeitaram os meus princípios. Houve alguém que enganou, mas para quem engana ter sucesso, eu admito ser enganado. Eu quero ser enganado. Eu prefiro seguir os formadores de opinião. Não quero pensar por mim mesmo. Não quero pesquisar na palavra de Deus. Eu prefiro ir pela opinião de fulano que é famoso, de cicrano que teve sucesso, ao invés de gastar meu tempo, minha mente em procurar a verdade. Se há os enganadores, é porque os enganados permitem. E aí o juízo vem sobre todos. E vem nesta forma de uma sociedade que está se corrompendo, de uma sociedade que está se desviando, pessoas mentindo quanto à verdade, promulgando a mentira. Isso traz perversidade, falta de compaixão e imoralidade. Mas a terceira, e aí tem lá o refrão de novo, né, no final do verso 17. Esse tipo de coisa acontecendo numa sociedade já é juízo de Deus. Mesmo assim, a sua ira não se aparte, a sua mão continua estendida. Por quê? Porque não houve arrependimento. Aí vem a terceira estrofe. E aqui fala de que Deus usa a dissolução social para trazer juízo sobre um povo que teima em agir egoisticamente. Aí no verso 18. A maldade lavra como um fogo. A impiedade é como incêndio, como um fogo. Para este povo, a maldade e a impiedade é como incêndio. É como fogo num mato seco,
começou, saiu devorando os espinheiros e as sarças, e vai continuar se propagando e queimar a mata toda. Essa é a ideia. Verso 18, a maldade então pegou aí como um incêndio, como um fogo, e saiu devorando as primeiras plantas espinhentas, as plantas rasteiras espinhentas, mas depois ela entrou nas brenhas dos bosques, ela entrou no meio da mata da floresta e queimou foi tudo. E o que se tem agora? O que se tem agora é só a visão da fumaça subindo aí por ter tudo consumido. A própria sociedade se autodestruindo, a impiedade, a maldade não é neutra, ela destrói, ela é como fogo, ela destrói a nossa vida. Se você permitir que o seu coração comece a se corromper com a maldade, com a impiedade, com a imoralidade, e você permite aquele foguinho, aquela pequena chama, como se fosse uma pequena brasa de cigarro que caiu ali. Não, isso não tem nada não, é só uma pornografiazinha aqui sem nada, é só uma maldadezinha que eu estou fazendo com fulano, não estou prejudicando mais ninguém. Você deixa, daqui a pouco aquele fogo começa o quê? Se espalhar e destrói sua vida. Destrói sua vida. Destrói sua família. Destrói tudo que você construiu. O pecado é assim. Ele não começa com um incêndio grande, não. Começa pequenininho. Como é que começam os grandes incêndios aqui nas florestas e nas florestas do mundo? É com muita gasolina espalhada por os helicópteros, soltando. É assim? Começa como? Mato seco. Chegou um pequeno... até de cigarro mesmo, né? Algo que alguém jogou lá aceso, e daí a pouco, o que acontece? Você não está percebendo, daqui a pouco quando você se assusta, só tem um fogaréu lá e a fumaça subindo. Essa é a imagem. Essa é a imagem que Isaías traz para o pecado. É isso que ele faz. A gente deixa a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, a ira no coração. A gente deixa isso crescer. Daqui a pouco ninguém controla mais as labaredas. Daqui a pouco está a sua vida destruída, a vida da sua família destruída, a sociedade está destruída. É assim com o pecado. E sabe o que mais? Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra fica abrasada, atinge o povo se torna pasto, combustível para o fogo. Essa mesma expressão apareceu no texto que nós pregamos pela manhã, lá no verso 5. Só que ali se referindo às roupas, às armaduras da guerra, se tornaria pasto para o fogo. Para o remanescente fiel, para aqueles que confiam em Deus, o que vai pegar fogo é o que prejudica. Para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, são eles que vão pegar fogo. O pasto para o fogo é o povo. Ninguém poupa seu irmão. O egoísmo surgindo. Desejo egoísta. Não, é o que eu quero. Não, mas seu irmão precisa. Azar dele. Ele que consiga lá. Eu estou lá pensando nele. Se precisar passar por cima dele para conseguir o que eu quero, eu vou passar. É isso que acontece. Esse desejo insaciável que destrói a sociedade. Mas ao mesmo tempo é um desejo que não traz realização. Verso 20. Abocanha à direita, abocanha à esquerda. Pega daqui, pega de lá, mas não se farta. O vazio continua. O vazio continua. Esse é o pecado. As imagens para o pecado aqui são bem vívidas. Primeiro do incêndio, que começa e sai consumindo a erva rasteira, e daqui a pouco toda a floresta pegou fogo e você só vê o fumacéu lá para cima. A segunda é dessa insatisfação.
Pessoas que fazem isso, fazem aquilo, correm para aqui, correm para acolá, compra isso, compra aquilo, faz assinatura disso, faz assinatura daquilo, vai para tal lugar, vai para outro, vai para essa diversão, vai para outra. E o coração sempre faminto, sem sossego, vazio, insaciável. Não, deve ser essa casa que eu moro. Eu vou comprar uma casa melhor, porque eu estou sentindo assim uma coisa, uma insatisfação. Eu vou comprar uma casa melhor. Aí compra. Durante um tempo, eu sabia que era isso. Daqui a pouco, o vazio. Não, acho que é esse carro. Acho que está na hora de eu trocar, eu vou comprar um carro. Aí compra. Ou é fazer um curso, ou é isso, ou é aquilo outro. E a satisfação e a realização nunca chega. Essa é outra ilustração do pecado. Você consome, 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 consome e acaba consumido, devorado, vazio, insatisfeito, ainda faminto, irrealizado. É isso que o pecado faz. E aí ele destrói a sociedade. Os irmãos, Manassés ataca Efraim. Efraim e Manassés eram filhos de José, né? Irmãos, duas tribos lá de Israel, que para quem o próprio Jacó deu o direito de pertencerem ao povo. Dois irmãos, e aqui estão o quê? Um atacando o outro. E daqui a pouco os dois se juntam para atacar quem? Outro irmão, Judá. É isso que acontece com uma sociedade que se afasta de Deus. É isso que acontece com uma sociedade que resolve ser egoísta, pensar só em si mesmo, pensar só nos seus desejos. Isso vai como um incêndio consumir tudo, não vai trazer satisfação e vai levar à autodestruição. Isso acontece com uma família, isso acontece com uma sociedade, isso acontece com uma nação, isso acontece dentro de nós. Essa é a terceira maneira de Deus manifestar o seu juízo, a destruição. Quando o individualismo fica acima de tudo, quando cada um só pensa em sua própria vida e nos seus próprios direitos, sem considerar o próximo, o que você vai ter é anarquia e confusão, sem punição, e a sociedade vai se autodestruir. Mas em quarto e último lugar, agora versos 10, 1 a 4, na forma de uma lamentação, você percebe aí, já apareceu em Isaías no capítulo 5, as lamentações em forma de ai, certo? Mas é um estilo poético que anuncia juízo. Então, diz que ai daqueles que decretam leis injustas. E nessa quarta forma, Deus pode usar guerras e opressão de outras nações para um povo que pratica a opressão interna. Quando um povo permite que a opressão, que a injustiça aconteça em sua sociedade, uma das maneiras de Deus trazer juízo é permitindo que outros povos venham sobre aquele povo também trazendo injustiça e opressão. Então diz, ai daqueles que decretam leis injustas, que escrevem leis de opressão, leis que ao invés de ajudar, de promover a justiça, essas leis prejudicam, essas leis negam a justiça aos pobres, essas leis roubam o direito aos aflitos, despojam as viúvas e roubam os órfãos, leis que aumentam a opressão, leis que deixam os desamparados sem dignidade, leis que aumentam a miséria, leis que exploram os indefesos, leis que muitas vezes visam ter mais impostos para manter o estilo de vida daqueles que estão no poder. Quando uma sociedade se deixa levar por isso, o juízo está a caminho. E o juízo pode se manifestar, como diz aqui no verso 3, em forma de pergunta. Mas vocês que estão fazendo isso, o que vocês vão fazer no dia do castigo?
O que vocês vão fazer com a calamidade que está vindo de longe? A quem vocês vão pedir socorro? E aonde vocês vão deixar essa sua glória? Esse dinheiro que vocês arrecadaram, estas riquezas que vocês por opressão adquiriram, no dia que o juízo chegar, no dia que a calamidade chegar, ela vai ficar para quem? Ela vai ficar para quem? Aí o texto termina dizendo, naquele dia, vocês só vão ter duas alternativas, aí na primeira parte do verso 4. Só vão restar duas coisas para vocês fazerem. Ou se dobrarem, se entregarem como prisioneiros, ou morrerem. Ou vocês vão se curvar, se dobrar como prisioneiros para serem oprimidos por aquele povo que virá sobre vocês, ou cair entre os mortos. A imagem pintada aqui é que daquela sociedade opressora, aquela sociedade injusta, o que sobraria era um campo com prisioneiros amontoados e cadáveres empilhados. E termina com o mesmo refrão. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Enquanto o arrependimento não chegar, o juízo não vai cessar. O juízo vai mudar de forma. Pode vir de ataques externos, pode vir com liderança enganosa, influência enganosa, pode chegar com dissolução social, autodestruição social, ou pode chegar com nações opressoras dominando. Mas o juízo continua. Enquanto o arrependimento não chegar, o juízo não vai acabar. E você sabe qual é o ponto final do juízo para aqueles que não se arrependem? O lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20. O trono branco. O juízo final. A Bíblia não engana ninguém. A Bíblia é muito clara. Deus é o dono desse mundo. Deus é o dono das nossas vidas. Nós recusamos crer nisso. Queremos guiar nossa vida do nosso jeito, à nossa maneira. Não queremos nos curvar diante dele. Ele começa a enviar o seu juízo, chamando nossa atenção para o arrependimento, nos alertando. Mas a gente continua teimoso. Não se curva. A sua ira também continua. Enquanto a nossa teimosia continuar, a ira de Deus também vai continuar. Enquanto a nossa rebeldia continuar, a sua mão vai continuar estendida para trazer o juízo. Essa é a mensagem deste texto. Essa é a mensagem das Escrituras. Como vamos reagir diante do juízo de Deus? Com arrogância? Autossuficiência? Confiança em nossos próprios recursos? Autonomia? Assumindo o engano de que somos os donos da nossa vida e podemos fazer com a nossa vida o que bem entendemos? Vamos seguir as influências enganosas de uma sociedade que é anti-Deus. Ela não é só ateia, não. Ela é anti-Deus. Tudo que é de Deus, ela se coloca contra. Nós vamos seguir esses ensinos? Nós vamos procurar encontrar uma fuga na impiedade e na imoralidade? Encontrar um refúgio, então, na pornografia ou na imoralidade? Vamos procurar satisfação em ações egoístas, buscando satisfazer os nossos desejos? Vamos nos ater às injustiças sociais, ao descompromisso com o próximo? Ou vamos nos curvar em arrependimento e buscar
intensamente a Deus. Dependendo da sua resposta, a ira de Deus não vai ser retraída e sua mão vai continuar estendida, ou a misericórdia de Deus vai se manifestar em sua vida. Qual dessas duas coisas você prefere? Que a sua ira continue atuando, que a sua mão continue estendida, cheia de ira, ou que a sua misericórdia brilhe sobre você? Para que isso aconteça, curve-se diante do juízo, arrependa-se dos seus pecados e siga a Deus. Amém.